Shalom, amados, graça e paz, para mais um café devocional. Hoje nós vamos falar sobre remorso ou arrependimento. Será que é a mesma coisa? Será que não? Vamos conhecer um pouquinho mais e vamos nos aprofundar com exemplos bíblicos do que é o remorso e do que é verdadeiramente o arrependimento. Vem comigo! Bom, amados, nós nos deparamos na Bíblia Sagrada, nos momentos finais da história de Jesus, com dois personagens bíblicos, dois discípulos, dois apóstolos. Um deles era Judas Iscariotes e o outro dele era Pedro. Ambos traíram Jesus. Claro que cada um na sua proporção ali, a gente conhece a história, sabe que Judas, foi ali, trocou, dando uma localização onde Jesus estava e mostrando para os soldados quem era Jesus através de um beijo. E temos também, por outro lado, Pedro, que era sempre que estava ali do lado de Jesus em todo tempo e que quando Jesus disse que passaria pela morte, ele disse, não, eu vou te defender até o final, tô contigo, se eu tiver que morrer por você, eu vou morrer, não vou te deixar sozinho, você pode confiar em mim. E Jesus disse para ele, olha Pedro, deixa eu falar uma coisa para você, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me trair. E ele se entristeceu no coração. Mas a Bíblia diz que quando Jesus é preso e começa a ser ali, passar por toda aquela situação, Pedro começa a acompanhar Jesus de longe. E de fato, sem ainda perceber, ele acaba traindo Jesus, acaba negando Jesus. As pessoas estavam ali, não, você não é aquele que andava com ele, não, eu não conheço, não sei quem é. E o galo cantou 3 vezes, ele percebeu o que ele havia feito, ele percebeu que ele havia fraquejado, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Eu quero compartilhar o texto com você para não ficar só nas minhas palavras. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 61. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E é isso que me chama muita atenção. Pedro chorou amargamente. Pedro, ele teve um arrependimento verdadeiro. Em contrapartida, Judas também, de certo modo, se arrependeu do que havia feito. Percebeu que fez uma grande besteira, aquilo incomodou muito, só que ele é visitado não por um sentimento de arrependimento, mas um sentimento de remorso. E o remorso, ele traz culpa. Tá entendendo, meu amado? O remorso coloca a culpa, e a culpa, ela produz a morte. Mas o arrependimento em Jesus produz vida. Por que foi diferente a situação dos dois? Por que o resultado foi diferente? Porque, digamos assim, porque o pecado deles, um foi maior do que o outro? Não, porque até para Deus a Bíblia diz que não existe pecadinho nem pecador. Ambos haviam traído Jesus. Ambos haviam negado a Jesus. Porém, Judas, ele é visitado, ele entende que ele errou, mas ele é visitado com um remorso. E aquela culpa recai sobre ele de uma forma tão sufocante que ele vai e dá cabo da sua própria vida. Ele comete um suicídio, porque ele estava carregando sobre si uma culpa. A Bíblia diz que Pedro vê Jesus olhar para ele. Imagine só, que Pedro carregou isso para a vida toda, que a última vez, o último olhar que Jesus deu a Pedro, a última vez que os olhos dele se cruzaram foi quando Jesus olhou e viu ele negando. Então, na cabeça de Pedro, entenda bem como é que isso poderia também gerar um remorso. Na cabeça de Pedro, poxa, Jesus morreu e a última coisa que ele viu fazer foi traindo ele. Mas a Bíblia diz que ele chora amargamente. E esse choro, esse choro tão profundo que saiu da alma, foi um arrependimento. E o arrependimento, ele produz cura, ele produz vida. O arrependimento em Jesus produz vida.
Amém? Então, querido, entenda bem no teu espírito que eu vou falar para você nessa manhã. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas de repente você tem carregado uma culpa. E essa culpa é um remorso. O que você precisa? Tirar essa culpa dos teus ombros, porque essa culpa ela está produzindo em você uma morte diariamente. Cada dia que você carregando isso nas tuas costas, na tua vida, isso está te sufocando, isso está te matando. O que você precisa carregar? Amém? Na verdade, o que você precisa produzir é o arrependimento. Entender que você errou, né? Voltar ali, né? Procurar consertar o erro, né? Trazer a luz, né? E se arrepender verdadeiramente. Porque o arrependimento em Jesus, ele produz vida. Não importa o que você tenha feito, não importa o que esteja hoje recaindo sobre os teus ombros, não permita que esse remorso, né, que é uma culpa mal curada, que é um arrependimento que na verdade ele traz um peso, ele sufoca e na verdade ele não produz o que precisa ser produzido, que é uma limpeza. Você precisa se arrepender, assim como Pedro se arrependeu daquilo que ele fez e ele chora amargamente, porque é algo que sai do coração de Pedro. Enquanto a culpa faz com que Judas vá dar cabo da vida dele. Deus não quer que você carregue culpa, mas o Senhor quer que você se arrependa dos seus atos. Arrependei-vos dos seus maus caminhos, a palavra de Deus diz. Volte para o Senhor, porque o Senhor sempre vai estar de braços abertos para recebê-lo. O Senhor sempre está pronto a dar uma oportunidade. Não importa o que você fez, não importa o que você tem passado, não importa o que você tem carregado durante todos esses anos. Mas se você confessar os teus pecados ao Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado. Que você seja abençoado nessa terça-feira e que essa palavra ela possa mudar a tua estrutura. Tire a culpa dos seus ombros e se arrependa de verdade. E esse arrependimento há de produzir muitos frutos na tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar contigo nessa manhã. Em nome de Jesus, se você quiser entrar em contato conosco através, né, do nosso WhatsApp, eu não sei porquê, mas Deus está me direcionando para isso, então eu vou colocar aqui, deixa eu ver onde está. Está aqui, eu vou colocar então o WhatsApp aqui. Se você tem alguma coisa que você precisa conversar, precisa que a gente esteja orando por você, tá aí esse número que é o número fixo, mas é o WhatsApp do nosso ministério, o Ministério Atos, amém? Vou estar orando contigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro com essa pessoa e nesse momento, meu Deus, nós estamos aqui em oração, clamando pelo teu nome, clamando, meu Deus, para que haja vida sobre esse coração, clamando, meu Deus, para que haja transformação, clamando, Senhor, para que saia toda a culpa, meu Pai, que essa pessoa tem carregado, talvez algo, meu Pai, que ela tenha feito, que talvez ela não tenha tido tempo de consertar. Talvez, meu Pai, essa pessoa hoje, ela carregue uma culpa de um ente querido que partiu, ela não conseguiu se reconciliar. Isso tem trazido marcas, isso tem trazido, sabe, um sentimento tão ruim na vida dessa pessoa. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós declaramos que todo sentimento de culpa, que todo remorso seja retirado do coração dessa pessoa. Eu sei, Pai, que nasça no coração dessa pessoa um arrependimento, sim, e que esse arrependimento em Jesus, ele produz vida, Senhor. Ele produz salvação. Em nome do Senhor Jesus, sobre a tua vida não há condenação. Sobre a tua vida não há condenação alguma, porque o Senhor Jesus Cristo já te liberou, já te livrou de toda condenação. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos essa vida que chora, essa vida que clama, Senhor. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos essa família. Pai, nós repreendemos esse espírito que tem sufocado essa pessoa, esse remorso que tem sufocado essa pessoa de noite. Cada dia que passa, essa pessoa tem morrido, Senhor. Cada dia que passa, essa pessoa, ela tem sucumbindo, meu Pai. Ela está sucumbindo, Senhor, por causa desse mal que tem estado como um câncer dentro dela e tem sufocado, tem arrancado as forças, Senhor. Tem roubado o sono, Senhor, tem tirado, meu Deus, a tranquilidade dessa pessoa. Nós quebramos, meu Pai, essa cadeia, nós quebramos essa sentença maligna e nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, que o arrependimento em Jesus produza na vida dessa pessoa uma cura
transformadora e renovadora em o nome de Jesus. Eu te abençoo pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus. Que o seu dia seja abençoado. Você está liberado para a glória de Deus de toda a culpa, de todo remorso. Precisar conversar conosco, está aí o nosso telefone. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida de forma poderosa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um ótimo café, por mais esse devocional tão abençoado, para que o seu dia comece melhor, em nome de Jesus. Até amanhã, quarta-feira, que seja um dia de vitória.